e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. Hoje nós vamos trabalhar dois assuntos. O primeiro deles são as expressões algébricas equivalentes. Para entendermos o que são, vamos acompanhar dois raciocínios a seguir e entendermos a propriedade distributiva. Bora lá? Observe então o raciocínio da Vivian e do Gabriel. A Vivian pergunta o seguinte: existe outra maneira de dizer 3 vezes o número 5 mais 4 vezes o número 5 sem falar o resultado? Olha o que o Gabriel responde: é fácil, é só dizer 7 vezes o número 5. E isso vai resultar em 35. Vamos entender melhor a situação apresentada. Genericamente, um número desconhecido chamamos de x. Então, podemos dizer 3 vezes esse número mais 4 vezes esse número como sendo 3x mais 4x. 3x mais 4x é a mesma coisa que 7x, ou 7 vezes esse número. Então, observem, 3x mais 4x é igual a 7x. Dizemos que essas duas expressões algébricas, de um lado, 3x mais 4x, e do outro lado, 7x, são chamadas de expressões algébricas equivalentes, ou seja, elas valem a mesma coisa. Vamos acompanhar esse outro exemplo. 2x mais 6x. Os dois termos têm em comum o x. Então, basta fazermos o quê? Somarmos o 2 mais o 6. 2 mais 6 dá 8. Então, 2x mais 6x é a mesma coisa que 8x. Neste outro exemplo, nós temos 3y mais 5y mais y. Os três termos têm em comum o y. Então, basta somarmos o 3 mais o 5 mais o 1, que resulta em 9y. Nesse outro exemplo, vamos fazer 3 que multiplica x mais 4. O 3 está multiplicando tudo o que está dentro dos parênteses. Aplicamos, então, a propriedade distributiva, que vamos chamar carinhosamente de regra do chuveirinho. Como proceder? Multiplicamos o 3 pelo x, 3 vezes x, e o 3 pelo mais 4, 3 vezes mais 4. 3 vezes x é a mesma coisa que 3x. 3 vezes mais 4, mais 12. Então, 3x mais 12 é a expressão algébrica equivalente a 3 vezes x mais 4. Vamos acompanhar outros exemplos. Vamos acompanhar esses outros exemplos, aplicando a propriedade distributiva. Lembram? A regra do chuveirinho. Na letra A, 2 vezes x mais 3. Na letra B, 4 vezes 3 menos x. Na C, 2 vezes x menos 4. E a letra D, 3 vezes 10 menos 2x. Bora lá fazermos esses exemplos? Então, agora vamos resolver essa multiplicação aplicando a propriedade distributiva. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai chamar de regra do chuveirinho. Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes o x mais 3. Observe que esse número 2, ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro desse parênteses. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 3, aplicando, então, a propriedade distributiva. Vamos lá? 2 vezes x é igual a
2x. E 2 vezes mais 3 é igual a mais 6. Então, ficou 2x mais 6. A mesma coisa para o segundo exemplo. Aqui eu tenho 4 que multiplica 3 menos x. Aplicando a distributiva, a regra do chuveirinho, eu vou fazer 4 vezes 3 e 4 vezes menos x. 4 vezes 3 é igual a 12. E 4 vezes menos x, lembram da regra de sinais. Mais com menos fica menos 4x. Então, encontramos aqui a expressão equivalente a essa multiplicação, que é 12 menos 4x. O próximo exemplo, aqui eu tenho 2 que multiplica x menos 4. Aplicando a propriedade distributiva, a regra do chuveirinho, vamos fazer a multiplicação indicada. 2 vezes x igual a 2x. E 2 vezes menos 4, olha a regra de sinais, menos 8. Então, encontramos 2x menos 8, que é uma expressão algébrica equivalente a esta multiplicação. E, por último, vamos resolver esse exemplo. 3, que multiplica 10 menos 2x. Aplicando a propriedade distributiva, a regra do chuveirinho, nós fazemos o 3 vezes o 10, que é igual a 30, e o 3 vezes menos 2x, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 2x, 6x. Encontramos a expressão algébrica 30 menos 6x, que é equivalente a esta multiplicação. O próximo assunto que vamos trabalhar nessa aula de hoje é o valor numérico de uma expressão algébrica. Muito simples, basta substituir a variável por um número que foi dado. Vamos ver como é? Você se lembra que o perímetro de um polígono nada mais é do que a soma das medidas do comprimento de cada um de seus lados? Observem aí este quadrado de lado A. A medida do perímetro deste quadrado é representada por uma expressão algébrica. A mais A mais A mais A. Ou a expressão algébrica equivalente 4A. Lembrando que o A é a medida do comprimento de cada um dos lados deste quadrado. Medida essa que foi dada em centímetros. Então vamos ver o que acontece se esse lado A for igual a 2 centímetros. E se ele for igual a 3,5 centímetros? Vamos lá. Se o A for igual a 2 centímetros, então o perímetro deste quadrado será 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros. Agora, se esse quadrado tiver o seu lado A medindo 3,5 centímetros, então a medida do seu perímetro vai ser 4 vezes 3,5, que é igual a 14 centímetros. Resumindo, valor numérico de uma expressão algébrica nada mais é do que o valor que essa expressão assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos as operações indicadas. Guardem bem essa palavrinha, substituir. Ela vai ser muito usada quando o assunto for valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos ver mais alguns exemplos. O primeiro exemplo. Qual o valor numérico da expressão algébrica 5x para x igual a 3? Lembram? Basta substituir. Bora lá resolver? Vamos agora calcular o valor numérico da seguinte expressão algébrica. A expressão algébrica é 5x, ou 5 vezes x, para x igual a menos 3. O que a gente vai fazer?
A palavra-chave para essa situação é a palavra substituir. A gente vai usar muito essa palavra, substituir, que é a mesma coisa que trocar. Então, na verdade, o que iremos fazer aqui? No lugar do x, vamos usar o número 3. Então, aqui, onde eu tenho 5 vezes x, eu vou fazer 5 vezes 3. Substituir o x por 3, ou troquei o x por 3. Encontramos 15. Então, nós dizemos que 15 é o valor numérico da expressão 5x, quando x vale 3. Agora, neste próximo exemplo, vamos descobrir o valor numérico da expressão algébrica x mais x sobre 3, para x valendo 9. Vamos agora encontrar o valor numérico da expressão algébrica x mais x sobre 3, para x igual a 9. Agora eu vou substituir, lembram da palavrinha? Substituir. Essa palavra é a palavra-chave para essa situação de encontrar valor numérico de expressões algébricas. Lembrando que substituir é a mesma coisa que trocar. Então, eu vou substituir o x por 9. Então, em todo lugar que aparecer o x, eu vou colocar o número 9. Então, aqui era x, vai ficar 9, mais x dividido por 3, ou x sobre 3, vai ficar 9 sobre 3. Continuar aqui. 9 mais... Lembrando que 9 dividido por 3 resulta em um número inteiro, então podemos fazer esta divisão. 9 dividido por 3 igual a 3. 9 mais 3, 12. Então, o número 12 é o valor numérico da expressão x mais x sobre 3 para x igual a 9. Agora, o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais x mais 3 para x igual a menos 1. Vamos agora calcular o valor numérico da expressão x ao quadrado mais x mais 3 para x igual a menos 1. Então, novamente, o valor numérico aqui, ó, é para x igual a menos 1. Nós vamos substituir o x por menos 1. Lembram? Substituir é a mesma coisa que trocar. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número menos 1. Então, vai ficar como? Aqui eu tenho x elevado ao quadrado, então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Mais, aqui eu tenho x, menos 1, mais 3. Agora, basta fazer as operações indicadas. Menos 1 elevado ao quadrado, vamos fazer aqui, ó. Menos 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa aqui. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado é mais 1, só para lembrar. Aqui, eliminando os parênteses, mais com menos fica menos. Agora, basta fazermos as operações indicadas. Mais 1 com menos 1 dá 0. 0 mais 3, mais 3. Então, nós dizemos que o número 3, ou mais 3, é o valor numérico da expressão x ao quadrado mais x mais 3, quando x é igual a menos 1. E por último, vamos encontrar o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais y, sendo que neste caso o x vai ser igual a 5 e o y vai ser igual a 10. Vamos?
Agora, vamos calcular o valor da expressão algébrica x² mais y. O x igual a 5 e o y igual a 10. Então, novamente, nós vamos o quê? Substituir. Nesse caso, as duas variáveis. Lembra? Substituir é a mesma coisa que trocar. Aqui eu tenho duas variáveis, eu tenho a x, no lugar do x eu vou colocar 5, e o y, no lugar do y, vamos colocar ou substituir por 10. Então, aqui onde é x elevado ao quadrado, vai ficar 5 elevado ao quadrado, mais o y vale 10, mais 10. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 25 mais 10 igual a 35. Então, 35 é o valor numérico da expressão algébrica x² mais y para o x igual a 5 e o y igual a 10. Agora chegou a sua vez. Que tal fazer os exercícios propostos? Espero que tenha gostado e aprendido. Muito obrigada e até a próxima aula!